E, gente, olha, o repórter Leandro Santiago, nosso repórter importado, está agora na sede da Secretaria de Segurança Pública e nos traz informações sobre a Operação Loki, que está investigando fraudes em concursos públicos aqui de Alagoas. Vamos atualizar, então, as informações. O Leandro Santiago já tem informações, tem pessoas iniciadas. O que é que você tem de novidades? Boa tarde. Bia, daqui a pouco, então, a gente vai falar sobre o... Fique alerta, informação é o que não falta. Você falou de pessoa indiciada? Não são pessoas, não é pessoa, são pessoas. No caso, 77 pessoas indiciadas aí nessa Operação Loki, operação que foi deflagrada em outubro do ano passado, como eu disse aqui, em 4 estados do Brasil, incluindo Alagoas, Pernambuco, Sergipe e Pernambuco também. E entre essas pessoas tem membros dessa quadrilha aí que falsificava concursos públicos pelo Brasil. Alagoas não foi diferente. E também, no caso, estudantes, gente que comprou gabarito para, no caso, poder passar nesses concursos. Eu estou aqui com o Zé Carlos dos Santos, delegado, secretário de Gestão Interna aqui da Secretaria de Segurança Pública. Secretário, muito boa tarde, seja bem-vindo. Era uma quadrilha bem sofisticada, né? Explica pra gente. É um grupo organizado que já estava na estrada faz tempo, né? Um grupo que em 2017 já tinha sido alvo da chamada Operação Gabarito na Polícia Civil da Paraíba. Esse grupo certamente ele sofreu um grande abalo naquele ano de 2017, mas a partir do momento que eles foram soltos, eles não se intimidaram e voltaram a praticar crimes. O grupo que nós identificamos agora é o mesmo grupo que atua desde 2017, infelizmente era sob gestão, de acordo com as investigações, de um ex-policial militar residente na Paraíba. Um ex-policial que já foi preso lá na Paraíba, em João Pessoa, inclusive, 77 pessoas, vários alunos no caso. Como é que funcionava essa falsificação? Como é que eles faziam essa fraude no concurso? Os criminosos tinham um candidato que tinha o objetivo tão somente de fazer com que a prova ele chegasse ao ambiente externo da escola. Então, esse indivíduo se candidatava normalmente, chegava lá, levava consigo uma prova antiga e, com todo o cuidado do mundo, ele conseguia trocar, deixar a prova antiga na banca e conseguir colocar junto ao corpo bem escondida a prova que estava sendo aplicada. Inventava um subterfúgio que precisaria ir no banheiro com urgência. Nós, por exemplo, chegamos a identificar o que conseguiu levar ao ambiente externo da escola, do local de provas, o candidato ao cargo de polícia militar, o cargo de soldado. E esse indivíduo inventou que estava com a incontinência urinária, mostrou que tinha até se urinado e, com isso, ele acabou sendo autorizado a ir até o banheiro. No banheiro, ele fotografa a prova chega ao ambiente externo, ele retorna para o seu local e continua até dar o horário dele ir embora e ele vai tranquilamente. Ou a prova no ambiente externo é repassada para professores, esses professores respondem essas questões e essas questões voltam através dos chamados guias, que são indivíduos que são responsáveis por fazer contato com os candidatos, por meio de ligação telefônica ou de SMS, né? Cada candidato, o candidato fraudador, ele entra na escola com um dispositivo, uma espécie de um celular ou um relógio que consegue receber a captação de sinal, seja de ligação, seja de SMS, e usando um microponto eletrônico por conexão de Bluetooth, e aí ele consegue ouvir claramente os áudios e recebe aí os gabaritos das provas. Delegado, lá atrás, quando começou a operação, acreditava-se que era uma fraude apenas nas provas objetivas. Na prova discursiva também tinha fraude? Como é que fazia fraude na prova da redação? E também, infelizmente. De fato, inicialmente nós imaginávamos que o foco era apenas a prova objetiva. Quando nós descobrimos que eles estavam fraudando também concursos da prova discursiva, imaginávamos que eles só resolveriam a questão das objetivas e o candidato deveria, com seu próprio esforço, fazer a redação. Mas, infelizmente, não era isso que acontecia. Eles passavam também as redações, obviamente com a ajuda do bom e o velho Google. Inclusive, no relatório demonstrou isso. Redações, nós comprovamos que eram de parágrafos que tinham em reportagens do Google, ipsis literis, o fraudador ele pesquisava, mandava para o candidato e o candidato transcrevia. Então, eles passavam pelo ponto eletrônico. Agora, evidentemente, só era falado o texto e o candidato teria que escrever, era aí onde a gente via absurdos, homicídio, por exemplo, sem o H, palavras muito, muito básicas de alunos das primeiras séries do ensino fundamental, elas não errariam. E alguns erros também, a palavra utopia, o candidato escreveu utobias, a palavra florestão, o candidato escreveu floresta, e tinha coisas que era de rir, de fato. Agora, se o português não era lá essas coisas, a tabela de preço já era alta, né, para pagar. Exatamente. A entrada era entre 5 e 10 mil reais, geralmente 5 mil reais para cargos de ensino fundamental, de ensino médio,
e 10 mil reais para cargos de ensino superior. Não era um valor fixo, mudava, eles de repente alguém mais próximo, eles davam um desconto. Isso era apenas a entrada. O complemento, via de regra, era na data da posse, após tomar posse, toda a margem de consignado do candidato era feito um empréstimo e eles pagavam entre 40, 50, 60 mil reais. Alguns candidatos mais abastados pagavam antes a candidatos que nós tivemos dados que candidatos chegaram a pagar 100 mil reais. Agora, a polícia descobriu também que não era limitado a não era uma banca apenas, não era só em Alagoas. Outros estados também essa quadrilha aprontou também. Perfeito, perfeito. Por exemplo, os fraudadores da polícia, do concurso da Polícia Civil de Alagoas, eles diziam, olha, se não der certo na Polícia Civil de Alagoas, já se inscreve na Polícia Civil da Paraíba, e eles sempre faziam. O que eles garantiam era a aprovação, e não necessariamente no concurso A, B ou C. Obviamente, os candidatos queriam, por exemplo, ser aprovados nos estados que seriam melhores para ele em relação à condição de moradia, à remuneração, mas o que eles garantiam era que você vai ser aprovado no concurso, não necessariamente nesse concurso da área militar ou da área civil, ou enfim, mas eles garantiam essa aprovação. E, de fato, não era uma única banca. Nós identificamos, pedimos autorização judicial, inclusive, para compartilhar, que outras bancas muito renomadas, elas sofreram também fraudes. Eles conseguiram acessar as questões da prova enquanto as provas estavam sendo iniciadas. Por exemplo, uma prova da OAB, que é a prova da OAB que foi aplicada 12 de setembro do ano passado, que, salvo engano, 12 de setembro, ela com 30 minutos do início da aplicação, os criminosos já tinham acesso a ela. E a prova da OAB é aplicada, por exemplo, pela banca FGV. Outros crimes também foram descobertos? Sim, outros crimes. Infelizmente, nós identificamos, por exemplo, pedófilos. Tá? Teve um dispositivo que tem um material muito pesado relacionado à pedofilia. Aí tivemos pessoas que traficavam, pessoas que eram envolvidas com receptação de veículos furtados, pessoas que eram envolvidas com falsidade documental, com agiotagem. Vários candidatos, infelizmente, claramente faziam uso de drogas. Então, a gente identificou vários tipos de delitos e estamos pedindo autorização judicial para que esse material seja compartilhado com outras agências, com outras unidades, com outros estados, quando é o caso, para que esses fatos também sejam apurados. Agora, delegado, quem está nos ouvindo agora, muita gente que passou no concurso da polícia, passou no concurso do Corpo de Bombeiros limpamente e fica pensando, será que vai ser anulado, não vai ser anulado? É recomendada a anulação? Vai ser feito isso? Olha, eu entendo que a Polícia Civil ela não deve fazer juízo de valor se o concurso deve ou não deve ser apurado. Qual é o objetivo da Polícia Civil? É comprovar que houve crime, nós fizemos isso. É comprovar quem foram os autores desse delito, nós fizemos isso. E é comprovar como se deu o modus operandi, que muito se falou de que havia o vazamento do gabarito antes da prova, ou o vazamento da prova. Isso claramente não se comprovou. Como eu disse, a gente analisou 29 terabytes de dados e em lugar algum tem essa visão de que houve vazamento de gabaritos. Então, a fraude não foi generalizada, essa é uma das conclusões que nós fazemos. Agora, a gente não vai fazer juízo de valor se deve ou não deve ser cancelada, aí a administração pública que toma suas decisões, o Poder Judiciário que avalie caso a caso. O que a gente pode declarar, e com toda tranquilidade, porque nós tivemos diversos elementos de prova, é que, o concurso não houve uma fraude geral, foi bem localizado, nós conseguimos um excelente percentual de acerto, identificar quem eram essas pessoas. E outra questão é que não houve o vazamento do gabarito, como muitos candidatos alegavam, inclusive 3 candidatos que chegaram a confessar, eles alegam isso. Só que essas alegações deles é totalmente desprovida, inclusive dos dados que há nos celulares deles. Uma menina que diz, um candidato que diz que adquiriu o gabarito na prova da escola, mas a gente viu um áudio ela conversando com um namorado, um marido que também usou do modelo de fraude, e lá fica claro que eles usaram ponto eletrônico, enfim. Tá certo, delegado. Obrigado pelas informações. Só para fazer um repasse aqui com o pessoal, no caso, serão afastados 20 candidatos do concurso da Polícia Civil, 37 do concurso da Polícia Militar para soldado, 10 da PM para oficial e mais 6 para soldado do Corpo de Bombeiros. Juntando assim um bom aluno de matemática vai dar 74, é um pouco mais do que os 61 candidatos afastados. Muita gente vai perguntar por que essa diferença? Porque muita gente não só acabou fraudando mas 2 concursos. Para você ver, né, Wilson, a operação podia se chamar Pandora, né? Porque a caixa de Pandora abriu e olha quanta coisa foi descoberta, né? Volto com você.
Perfeito, muito bem, Leandro. Muito obrigado pelas suas informações. Um absurdo, né? Quase 80 candidatos fraudando. Agradeço também ao secretário, doutor José Carlos, também pelas excelentes informações e precisas. Como ele bem disse, agora é hora de punir aqueles que estão envolvidos, aqueles que fizeram coisas erradas e que dê sequência, como eu venho dizendo, essa é a minha opinião, pelo menos desde o início, e foi esse o entendimento, inclusive, da Justiça em relação aos concursos públicos, né? Para que todos possam seguir o seu destino, porque não é fácil você conseguir chegar até aqui honestamente e, de repente, ter o seu sonho desmoronado por conta de meia dúzia, 70, 80 vigaristas que querem entrar simplesmente pagando, né, entrando pela janela com esquemas e muito mais. Difícil, né? Parabéns à polícia, eu sabia que o trabalho da nossa guerreira Polícia Civil ia chegar a esse desfecho e vamos continuar acompanhando e que todos sejam punidos no rigor da lei. É o que a gente espera, tá bom? Muito bem.